por esse privilégio de orar pelo pastor missionário Ronaldo Lidório. Obrigado, Senhor, por essa graça. Essa graça de poder orar, interceder por um irmão tão querido e que tanto me inspirou enquanto me preparava para o campo missionário. Obrigado, Senhor, pela vida do Lidório. Obrigado por sua família, por sua esposa. Obrigado por tudo aquilo que ele tem feito para a glória do teu nome. Aleluia. Usa o teu filho, Senhor, nessa noite. Derrama do poder do teu Espírito sobre ele e que nós sejamos transformados, renovados, ó Deus, com o poder do Espírito Santo e o poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz em Cristo Jesus. É de fato uma alegria muito grande. Rossana e eu estamos muito alegres, gratos a Deus pela oportunidade de voltar a essa igreja amada do nosso coração. Vocês não têm ideia do quanto vocês são importantes para nós e como ao longo dos anos, eu poderia falar ao longo das décadas, vocês têm sido um esteio e motivo de encorajamento, de alegria, motivo de apoio e motivo de gratidão a Deus. Muitas vezes viajando, seja ainda na época do trabalho na África, nos últimos anos na Amazônia ou em outros lugares, nós lembramos de vocês com muito carinho e com muita gratidão a Deus. Naquele momento que nós éramos ainda recém-casados, sem filhos, sem muita ideia do que iria acontecer, mas com clareza no coração sobre o chamado e o envio missionário de Deus, essa igreja nos acolheu, orou por nós, nos enviou e tem caminhado conosco todos os anos até hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Creio que no domingo pela manhã vamos tirar alguns minutos para falar um pouco sobre o ministério, os ministérios com os quais nós estamos envolvidos, mas saibam de coração que nós somos gratos a Deus por suas vidas. Gratos a Deus. Neste fim de semana, teremos oportunidade, com a graça de Deus, de refletir na palavra do Senhor 4 vezes, juntamente com a igreja. Hoje à noite devemos pensar sobre a natureza da missão, amanhã à noite sobre os fundamentos da missão, no domingo pela manhã sobre a caminhada na missão e no domingo à noite sobre a prioridade da missão, que é a pregação da palavra de Deus, prega a palavra. Nesse momento eu gostaria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, leremos do versículo 1 ao versículo 7. Em que a palavra de Deus nos ensina a respeito da natureza da missão. Paulo escreve essa carta aos Romanos já ao fim da sua 3ª viagem missionária, em um momento avançado do seu ministério, possivelmente quando ele se encontrava durante 3 meses na Grécia, ali relatado em Atos capítulo 20, e possivelmente na cidade de Corinto. É ali que ele escreve essa carta à igreja em Roma. Essa carta é escrita, portanto, no meio do ministério. Paulo está em movimento, ele está em ação missionária quando escreve essa carta. Não é uma carta produzida em um gabinete de teologia, mas uma carta produzida no campo missionário. Ele está em Corinto, consolidando as igrejas na Grécia, ele se prepara para seguir para Jerusalém. De lá, ele sonha em alcançar Roma e prepara a igreja em Roma para recebê-lo e de lá ser enviado também para a Espanha, onde Cristo ainda permanecia desconhecida. E é no meio deste movimento missionário que Deus, ele inspira Paulo e essa carta é escrita a essa igreja em Roma, que é uma igreja central, uma igreja que se encontra na cidade, no epicentro do Império Romano. Paulo, porém, não conhecia essa igreja pessoalmente. Essa igreja não foi plantada pelo apóstolo Paulo,
nem pastoreada pelo apóstolo Paulo. Possivelmente essa igreja nasceu a partir de pessoas convertidas ao Senhor Jesus durante o Pentecoste, ali relatado em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo ele cai sobre a igreja e a igreja sai para as ruas. E Pedro, cheio de Deus, prega a palavra de Deus, 3.000 pessoas se convertem e pessoas de 14 nações diferentes ouvem em sua própria língua materna o Evangelho de Deus. Alguns desses que vinham de Roma, voltaram para Roma e lá nasceu a igreja do Senhor Jesus. Paulo, portanto, ele escreve essa carta com 4 objetivos. O primeiro objetivo é teológico. Ele quer falar sobre a centralidade da graça e do Evangelho na vida e na existência da igreja. Ele retira os apóstolos do centro e ele esclarece que o centro da igreja não é o apóstolo, não é o pastor, não é o teólogo, não é o missionário. O centro da igreja é o próprio Senhor Jesus. Portanto, o primeiro objetivo de Paulo nessa carta é um objetivo teológico. O segundo objetivo, nós podemos chamá-lo de doutrinário apologético. Ele vai aqui contradizer algumas heresias que tentavam entrar na igreja de Cristo e também em Roma, e ele vai esclarecer que a salvação se dá pela fé no Senhor Jesus. E ele fala sobre a justificação pela fé e trata da mecânica, como isso acontece. Ele esclarece esse fundamento, ou seja, ele responde a pergunta: como somos salvos? Não é pelas obras, não é pelo desejo ou habilidade humana, não é pela tradição cristã. Nós somos salvos pela graça de Deus, que nos justifica em Cristo Jesus pela fé. Portanto, o segundo objetivo de Paulo é um objetivo mais doutrinário, apologético, esclarecer esses assuntos na igreja em Roma. O terceiro objetivo dessa carta é um objetivo que podemos chamar de eclesiástico. Paulo, ele queria mostrar para a igreja em Roma, onde havia judeus e havia também gentios, que eles eram um só corpo no Senhor Jesus. Que independente da diferença linguística, cultural, ou mesmo de idade, geração, nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro e somos apenas um só corpo no Senhor Jesus. Portanto, o terceiro objetivo é de gerar comunhão na vida da igreja. E o quarto e último objetivo é um objetivo missionário. Paulo, que não conhecia aquela igreja, ele preparava a igreja para recebê-lo. E ele tinha aqui uma intenção revelada só mais ao final da carta. Ele queria que a igreja o recebesse para dali apoiá-lo a ir para pregar o evangelho na Espanha. Portanto, Paulo faz dessa carta aos romanos também uma carta missionária, preparando aquela igreja para a prioridade da evangelização. E no capítulo 15, versículo 20, ele vai deixar bem claro que existe uma prioridade das prioridades, que é anunciar Cristo onde ele permanece desconhecido. Portanto, ele menciona as regiões da Espanha. Nos 16 capítulos dessa carta, Paulo fala sobre o evangelho, a igreja e a missão. Quanto à igreja, e eu gostaria de particularizar, quanto à igreja, Paulo ele deixa bem claro duas coisas essenciais. Em primeiro lugar, qual é a finalidade da igreja, e em segundo lugar, qual é a sua prioridade. E ele deixa claro que a finalidade da igreja é a glória de Deus. E se a finalidade da igreja é a glória de Deus, a prioridade da igreja é anunciar o evangelho do Senhor Jesus. E é assim que Paulo prepara aquela igreja para entender teológica e biblicamente e praticamente o que é missão. Portanto, ele inicia essa carta falando sobre a natureza da missão. E eu gostaria de pensar com vocês nessa noite a respeito disso. Fiquemos de pé uma vez mais para lermos a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus,
o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, quem, meus irmãos? Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber duas coisas: graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, onde, meus irmãos? Entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pela sua palavra. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta comigo nesse texto. Paulo fala a respeito da natureza do Evangelho. Nesse texto, ele fala sobre a natureza do Evangelho. Mas, quanto à natureza do Evangelho, observem comigo o versículo 1. Paulo diz assim: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Nesse versículo 1, Paulo ele traz 3 informações importantíssimas. Primeira informação, a sua identidade. A segunda informação, o seu chamado, o seu trabalho. E a terceira informação, a sua mensagem. Quanto à sua identidade, Paulo diz que é servo. É assim que ele se define. Ele diz: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo. Quanto ao seu ministério, ele diz que é chamado para ser apóstolo. E quanto à sua mensagem, ele afirma que é o Evangelho de Deus. Esta ordem é importantíssima, meus irmãos e minhas irmãs. O que Paulo está dizendo aqui, observem comigo, é que a sua identidade não é definida por aquilo que ele faz, mas pelo seu relacionamento com o Senhor Jesus. Ele não diz que é apóstolo e servo, mas que é servo chamado para ser apóstolo. A sua identidade, ela está definida em um relacionamento. Ele está afirmando que Jesus é o seu mestre e ele é o servo do Senhor Jesus. Essa é a identidade do apóstolo Paulo. E eu creio que isso deveria entrar na nossa mente, descer ao nosso coração, porque nós não somos definidos por aquilo que nós fazemos. Nós não somos definidos pelo nosso trabalho, ou pela nossa habilidade, ou pelas nossas forças, ou pelo nosso relatório no final do ano. Nós somos definidos por um relacionamento. É o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Aí está a nossa identidade. Aí está quem de fato nós somos. Portanto, se há alguma coisa que é prioritária na vida do crente, é ele manter o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Jesus é o meu mestre, eu sou o seu servo. É assim que eu me defino, Paulo, servo de Jesus Cristo. Quando nós pensamos sobre a mensagem do apóstolo Paulo, ele diz aqui que a mensagem é o Evangelho de Deus. Ele foi separado para o Evangelho de Deus. Ele utiliza aqui uma expressão grega, que é Evangelion Tuteu, que significa que o Evangelho, ele vem de Deus, ele pertence a Deus, ele é manifestação de Deus, e ele glorifica a Deus. Este é o Evangelho de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, ou seja, um pouco mais à frente, ele vem completar dizendo que o Evangelho também é o poder de Deus. E ele usa aqui a palavra grega dinamis. E uma das pessoas que mais ou melhor definiu essa expressão no Novo Testamento, poder, foi o reformador John Knox. John Knox, ele dizia que poder é a manifestação de um Deus sempre presente. Eu gosto dessa definição. É a manifestação de um Deus sempre presente. Ou seja, Deus sempre está presente. Mas vez por outra, Deus se manifesta de uma maneira diferente. De uma maneira transformadora. De uma maneira bombástica. E aí está, talvez, o cerne da nossa teologia de dependência de Deus, de reconhecimento da soberania de Deus.
Porque sem Deus nada acontece. Você crê nisso? Sem Deus nada acontece. Nós podemos nos esforçar, podemos trabalhar, podemos organizar, podemos nos preparar, podemos influenciar, nós podemos investir, mas sem Deus nada verdadeiro acontece em seu reino. Esta é parte da verdade. A outra metade da verdade é que se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há filho tão perdido que Deus não possa transformar. Não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Portanto, crer na soberania de Deus traz descanso e ao mesmo tempo é expectativa. Porque eu creio, sem Deus nada, mas com Deus alguma coisa boa e nova pode acontecer amanhã cedo, em nome do Senhor Jesus. Isso traz paz, paz porque a minha vida está nas mãos de Deus, paz. Isso significa que podemos ir para casa hoje à noite, colocar a cabeça sobre o travesseiro e conversar com a alma, como conversava Davi, dizendo: descanso a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. Traz paz, mas não apenas paz, traz expectativa. Porque à medida que nós vamos adormecendo na nossa cama hoje à noite, conversando com a alma, dizendo: descansa no Senhor, Deus cuida de mim. Ao mesmo tempo na nossa mente passa aquele pensamento: se Deus se agradar, amanhã alguma coisa boa e nova pode acontecer. Expectativa. Paz e expectativa é a soberania de Deus. A natureza do Evangelho não é o homem, não é o apóstolo, não é a igreja, é o próprio Deus. Essa é a natureza do Evangelho. Para o apóstolo Paulo, meus irmãos e irmãs, portanto, o Evangelho não é a mensagem da igreja sobre Deus, nem é a mensagem dos apóstolos sobre a igreja, mas é a mensagem de Deus a respeito da redenção da sua igreja. Este é o Evangelho, o cerne do Evangelho. Portanto, este Evangelho, cuja natureza é Deus, ele não está preso a posições ideológicas, nem científicas, nem partidárias, nem volitivas, porque o Evangelho tem como natureza não o homem, mas Deus. E se é assim, nós podemos até mesmo afirmar que, portanto, o Evangelho não é nem de direita nem de esquerda, o Evangelho é de Deus. O Evangelho não é nem petista, nem PMDBista, o Evangelho é de Deus. O Evangelho, ele não veio apenas tranquilizar a sociedade ou fazê-la melhor, veio redimi-la. O Evangelho não veio apenas dar mais tranquilidade, ele veio derramar amor. O Evangelho não veio tornar o homem glorioso, ele veio redimir o homem, para que redimido ele possa dar a glória a Deus. O Evangelho é de Deus. Quando nós pensamos a respeito disso, que a natureza do Evangelho é Deus e não o homem, nós precisamos entender que aquilo que acontece no reino de Deus é provocado por Deus. Isso nos coloca em uma posição de humildade, uma posição de reconhecimento de que somente Deus é Deus. Somente Deus é Deus. Me lembro que quando Rossana e eu começamos o trabalho na África entre os Concombas, o presbítero Astolfo está falando a respeito do primeiro convertido entre os Concombas da etnia Bimompelo, onde nós trabalhamos. Quando nós lá chegamos em 1993, recém-casados, empolgados, querendo aprender a língua, a cultura e pregar o Evangelho, nós tínhamos uma pergunta em nossa mente, que é a pergunta que todo missionário que está plantando uma nova igreja tem em sua mente, em seu coração. E a pergunta é: quem será a primeira pessoa a se converter a Cristo? Quem será a primeira pessoa? E havia ali algumas pessoas mais, eu diria assim, abertas ao Evangelho. Aquele pessoal mais simpático, que nos recebe em sua casa. Rossana e eu moramos com uma família
Concomba, uma família africana, no primeiro ano que lá nós estivemos naquela aldeia. Era uma família formada por 23 pessoas. Ali naquele terreiro havia algumas palhoças, eles muito hospitaleiros. Nós aprendemos a língua, uma parte da cultura, e ali eles eram simpáticos, abertos ao evangelho, mas ninguém se convertia. E havia uma pessoa na aldeia que era o nosso opositor. Era aquele senhor que era envolvido com feitiçaria, chamado Mebá, um senhor já idoso. E onde nós íamos pregar o evangelho, o Mebá seguia. E não apenas seguia, mas atrapalhava. Eu me lembro que chegávamos em um local e falávamos, por que Deus? E ele atrás gritava, não existe Deus. E falávamos, por que Cristo? E ele gritava, não creia em Cristo. E onde nós íamos pregar o evangelho, Mebá, ele seguia, ficava ali às nossas costas e ele atrapalhava. Fica realmente difícil ali pregar o evangelho com aquele homem Mebá. E eu comecei a orar para que Deus resolvesse a situação. Na minha cabeça, resolver a situação não era uma coisa muito boa, era uma coisa mais negativa. Mas Deus é Deus, Ele sabe o que faz. Eu não havia percebido que a pessoa mais evangelizada daquela aldeia era o Mebá. Ele havia ouvido o evangelho dezenas de vezes, dezenas de oportunidades. Apesar de se opor, ele ouvia mais do que todos. E meus irmãos, eu tinha uma imagem em minha mente. A imagem era a seguinte: a primeira pessoa que se converteria a Cristo, se converteria na minha presença. Eu estaria pregando o evangelho e a pessoa se convertendo a Cristo. Era a imagem que eu tinha em minha mente. Mas Deus fez diferente. E fez diferente para me ensinar uma coisa importante sobre a qual nós estamos falando. Qual é a natureza do evangelho. Me lembro que eu estava no final de tarde, tomando banho, e ali começou um burburinho, um barulho no meio da aldeia, e eu vesti a minha roupa rapidamente, saí, e as pessoas correndo para o meio da aldeia, e eu perguntei o que está acontecendo, e elas falaram, o Mebá, ele enlouqueceu, perdeu ali a sanidade. E eu corri para o meio da aldeia, e era uma cena diferente. O Mebá embaixo de uma árvore, sozinho ali embaixo da árvore, com uma pequena multidão ao seu redor, observando, e ele pulava e gritava, com aquela veia no seu pescoço, pulando ali, ele gritava, pulava. Ora, você vê um feiticeiro pulando e gritando, você pensa que está possesso. E eu olhei e pensei, bem, pode ser aí uma ação demoníaca. E comecei a me aproximar as pessoas ao seu redor, conversando, e eu notei que eles não percebiam, não sabiam também o que acontecia. Eu cheguei mais perto e eu comecei a ouvir o que ele falava. Ele gritava sempre a mesma coisa, ele pulava e dizia, concó não yum, cocó. Que significa, agora eu sei, agora de fato eu entendi. E lá pelas tantas, um dos filhos do Mebá o segurou pelo braço e disse, meu pai, o que você entendeu? Ele parou de pular, olhou ao redor e disse, agora eu entendi que Deus é todo poderoso. Ele me ama e Ele será minha salvação eterna. Deus é todo poderoso, Ele me ama e Ele será minha salvação eterna. Essas frases foram cunhadas pelo Mebá, ali no momento de ser transformado pelo Evangelho de Deus, e se tornou um cântico que a igreja Concomba canta até hoje. Porque Deus é todo poderoso, Ele me ama e será a minha salvação eterna. Eu voltei para casa, falei com Rossana, Mebá se converteu ao Senhor Jesus. Foi transformado por Deus. Rossana ficou alegre. Depois eu comecei a pensar, e então entrou na minha mente aquela realidade. A primeira pessoa que foi transformada pelo Evangelho, foi transformada pelo Evangelho sozinho embaixo de uma árvore. Ouviu o Evangelho sim, e dezenas de vezes. Mas teve a experiência de transformação embaixo de uma árvore sozinho, para deixar bem claro que não é pela habilidade humana, não é pelo esforço, não é pela organização, não é por uma metodologia, ou mesmo por uma estratégia, mas é pelo poder de Deus. A natureza do Evangelho não somos nós, é Deus.
Mas se no versículo 1 nós vemos que a natureza do Evangelho é Deus, no versículo 2 nós vemos qual é a mensagem do Evangelho. A natureza do Evangelho é Deus, mas qual é a sua mensagem? Sobre o que diz o Evangelho? Observem comigo o versículo 2. No versículo 1 ele diz, separado para o Evangelho de Deus. E no versículo 2 ele continua, o qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas sagradas Escrituras. As palavras promessa e evangelho aqui fazem parte do mesmo movimento. Em português são palavras bem distintas, mas em grego promessa é pangelia e evangelho é euangelion. Então soa como trocadilho. Na verdade, a promessa que é a pangelia é a expectativa do que vai acontecer, e o evangelho que é o euangelion é o cumprimento da promessa. Portanto, Paulo está dizendo que havia uma promessa e que o Evangelho é o cumprimento dessa promessa. Agora observem comigo sobre o que é o Evangelho. Versículo 3 e 4. Com respeito, o Evangelho diz respeito a quem, meus irmãos? A seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Olhem bem para mim nesse momento e pensem comigo. A primeira coisa que Paulo, revelado, inspirado por Deus, ele fala a essa igreja famosa, na cidade de Roma, a primeira coisa que ele diz, logo no versículo 2, 3 e 4, é que a igreja não é o Evangelho. É que o apóstolo não é o Evangelho. A primeira coisa que Paulo lembra é que o Evangelho é uma outra pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus é o próprio Evangelho. E nessa teologia de Paulo, Jesus é o Evangelho em duas dimensões. Em primeiro lugar, quem Ele é? Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o autor da nossa fé, é o Rei dos Reis, é o nome acima de todo nome, quem Ele é. E em segundo lugar, o que Ele faz? Ele se encarnou, Ele derramou o seu sangue para comprar para Deus pessoas de toda tribo e língua e povo e nação. Ele morreu, mas não permaneceu morto, Ele ressuscitou, Ele foi aos céus, enviou o Espírito Santo e Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Jesus Cristo é o Evangelho de Deus, a primeira coisa a ser apresentada. Meus irmãos, eu gostaria de considerar que essa é uma mensagem tremendamente atual. Nós precisamos relembrar que nós não somos o Evangelho. Que o Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Devido a uma influência teológica liberal dos anos 50 e 60, na América do Norte, que olhou para o tema do Evangelho com lentes mais sociológicas do que teológicas, começou-se a pensar que a igreja é o Evangelho. Isso contaminou seminários, igrejas, entrou na América Latina, chegou ao Brasil, e no imaginário coletivo permanece até hoje. Me acompanhe. Quando alguém diz que o Evangelho entrou na Índia, o que se entende? É que a igreja, os missionários entraram na Índia. Quando alguém diz que o Evangelho está sendo perseguido no Paquistão, que ideia vem à nossa mente? É que os cristãos, missionários, os crentes, estão sendo perseguidos no Paquistão. Isso porque no imaginário coletivo evangélico popular, evangelho e igreja são a mesma coisa. Nós precisamos lembrar que nós não somos o Evangelho é Jesus. E isso tem um efeito prático na vida da igreja. Porque se eu penso que a igreja é o Evangelho, ao evangelizar, eu vou falar na igreja. Mas se eu entendo que Jesus é o Evangelho, ao evangelizar, eu vou falar de Cristo. Meus irmãos, eu estou convencido que nós precisamos falar menos de nós e mais de Cristo. Nós precisamos falar menos da igreja e mais do Evangelho. Nós precisamos citar menos os nossos heróis e mais o próprio Senhor Jesus. Nós precisamos levantar menos a nossa bandeira e mais alto a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
é o Senhor Jesus, porque Jesus é o Evangelho. Se a natureza do Evangelho é Deus, a mensagem do Evangelho é o Senhor Jesus, quem Ele é e o que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós. Meus irmãos, portanto, nós podemos nessa altura afirmar que a primeira missão da igreja não é evangelizar. A primeira missão da igreja não é plantar outras igrejas, nem é ajudar os necessitados. A primeira missão da igreja é morrer. É chegar ao ponto de dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque somente uma igreja que se desglorifica, de fato glorifica a Deus. A primeira missão da igreja é a mais difícil. É morrer. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu gosto muito de biografias missionárias. E um dos missionários que mais admiro é um homem do século XIX chamado George Miller. E George Miller foi tremendamente usado por Deus na Inglaterra. Ele é mais conhecido como fundador de orfanatos e homem de oração. Mas George Miller também foi pastor de uma igreja durante 40 anos, a mesma igreja. George Miller, em seus orfanatos, durante 40 anos de trabalho, mais de 120 mil crianças foram alimentadas. Um negócio, assim, espetacular. George Miller, no início do seu ministério, ele ainda rapaz, ele fez um acordo com Deus. Ele disse, Senhor Deus, o Senhor há de suprir, e eu não pedirei nada a não ser ao Senhor. Jamais pediu dinheiro publicamente, orava a Deus, Deus supria. E quem conhece a biografia de Miller sabe que coisas impressionantes aconteceram. Apenas para citar uma delas, na cidade de Bristol, que ficava onde sediava o principal orfanato, ali com mais de 300 crianças, acabou a comida numa certa noite, não havia pão, nem havia leite, e ali os funcionários correram até aquele quarto de George Miller, bateram a porta à noite dizendo, o que faremos? Amanhã cedo não há comida, não há pão, não há leite, 300 crianças estarão famintas. E ele disse, vou pedir um recurso emergencial. E eles falaram, nós vamos ajudar a ir. Qual é a igreja? E ele disse, não é a igreja, é a Deus. Eu vou para o meu quarto orar a Deus. Ele se colocou de joelhos, orou a Deus. Meus irmãos, 3:30 da manhã, naquela madrugada, uma carroça com pão e leite saía para distribuir aquele material nos vilarejos ao redor de Bristol. E ali quebra uma roda, 4 rodas, tocada ali a cavalo, quebra uma roda de madeira. E um colcheiro, ele era cristão e o outro não era. E ali eles desceram e começaram a consertar aquela roda, usaram material para consertar e consertaram. Subiram e aquela carroça não andou mais do que 5 metros, quebrou uma outra roda do outro lado. Aí o cristão disse, alguma coisa está acontecendo. E o não cristão perguntou, o que está acontecendo? Ele disse, não sei, mas alguma coisa está acontecendo. Quebraram aqui 2 rodas no mesmo lugar. Não temos condição de distribuir. O leite vai se estragar. Aqui o pão, ele vai ficar aqui amontoado. Nós não sabemos quem o espera, como vamos vendê-lo. Será que podemos fazer alguma coisa diferente? E o não cristão disse, olha, não sei o que Deus tem em mente, mas nós estamos em frente a um orfanato. E ali bateram às 4 horas da manhã, na porta, a porta daquele orfanato, dizendo, temos uma carroça cheia de pão e leite, será que vocês podem usar? Pela manhã cedo, os funcionários correm até a porta de George Miller e dizem, Deus ouviu as orações. E George Miller, acordando, respondeu, eu não me impressiono. Porque ele esperava, ele sabia que Deus ouvia as orações. George Miller, ele chegou aos 70 anos de idade, numa época, século XIX, que pouca gente chegava aos 70 anos de idade. Hoje, o pessoal com 70 anos de idade está dando show aí, né, na nossa frente. Tem gente aí que está indo para a Amazônia, não é? Fazer aventuras. Bem, naquela época pouca gente chegava a essa idade. E ele tinha um sonho. Ao se aposentar com 70 anos de idade, o homem era tão crente que até o sonho que ele tinha era santo.
O sonho dele era ir para uma cidadezinha no interior da Inglaterra e morar numa casinha na beira de um lago e passar o resto da sua vida em oração. Até o sonho de aposentadoria é um sonho assim diferente, em oração. Ele recebeu um amigo na sua casa antes de completar 70 anos de idade. E o seu amigo disse: George Miller, eu venho orando por você. E Deus me colocou assim, eu creio que foi Deus, uma ideia na minha mente. Eu quero lhe propor o que você vai fazer depois de se aposentar. E George Miller, ele abriu um sorriso e disse: será que é a ideia de ir para o interior e passar o resto da vida em um local tranquilo? E seu amigo respondeu: muito ao contrário disso. Na verdade, a ideia que me vem à mente é você se tornar um pregador itinerante do Evangelho, viajando a pé, a cavalo, de navio, por toda parte, pregando a palavra. E George Miller respondeu: tudo que eu não desejo, mas seja feita a vontade de Deus. Semanas depois, ele percebe que é a vontade de Deus. E George Miller, dos 70 aos 87 anos de idade, ele visitou 42 países e pregou o Evangelho pessoalmente a mais de 3 milhões de pessoas. Milhares se transformaram pelo Evangelho, centenas se entregaram ao ministério. George Miller, com 87 anos de idade, finalmente vai para a casinha na beira do lago para passar ali aquele tempo em oração. É entrevistado por um jornalista cristão que faz a Miller essa pergunta. Mais de 100 escolas fundadas, mais de 100 mil crianças alimentadas, mais de 40 países visitados, mais de 3 milhões de pessoas evangelizadas. Qual é o segredo de George Miller? Ao que ele não pensa e rapidamente responde: o segredo de George Miller é que George Miller já morreu há muitos anos atrás. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A primeira missão da igreja é morrer. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A primeira missão da igreja não é fazer. A primeira missão da igreja é morrer. À medida que nós nos desglorificamos, nós somos impulsionados pelo Evangelho a glorificar apenas o Senhor Jesus. A natureza do Evangelho é Deus. A mensagem do Evangelho é Jesus Cristo. O efeito do Evangelho nós podemos perceber nos versículos 5, 6 e 7. Observem comigo. O efeito do Evangelho, meus irmãos e irmãs, é transformação. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho muda. O Evangelho transforma. O Evangelho faz alguma coisa nova acontecer. É isso que o Evangelho faz. Versículo 5, lemos assim: por intermédio de quem? Trata aqui do Senhor Jesus, que é o Evangelho. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Observem comigo novamente o versículo 5. Eu quero aqui pontuar algumas coisas. Diz assim: por intermédio de quem, é o Senhor Jesus, viemos a receber graça para a salvação, e apostolado. Se recebemos graça para a salvação, recebemos apostolado para a missão. Por amor do seu nome, que é o Senhor Jesus, para obediência por fé é o meio de salvação, entre todos os gentios é a extensão da obra missionária. Recebemos graça, somos salvos. Recebemos apostolado, temos uma missão. O apostolado, a rigor, ele cessou no primeiro século, com os 12 e o próprio apóstolo Paulo. Mas a igreja do Senhor Jesus toda é uma igreja apostólica, ou seja, enviada. E este é o sentido da palavra apóstolo. Uma igreja apostólica, ou seja, enviada, comissionada pelo Senhor Jesus, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus por todo o mundo, para trazer para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, não pela força da igreja que chama, mas pelo sangue do Cordeiro Jesus que compra e paga o preço. É o Evangelho. Nós somos, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós fomos chamados para chamar. Essa é a nossa missão. Nós fomos chamados por Deus para chamar para Deus no Senhor Jesus. E diz aqui o texto: em obediência
em obediência. A palavra obediência, no grego, é a palavra hipakoi, que significa literalmente submissão. Essa palavra, obediência, não significa apenas conhecer com a mente, concordar com a mente. Significa se submeter. Submeter a sua vida aos caminhos de Deus. Submeter os seus desejos ao desejo de Deus. Submeter as suas soluções à solução de Deus. Ou seja, quando um homem ou mulher se submete a Deus, ali há obediência pela fé, verdadeira transformação. E é isso que Deus faz perto e longe. Por isso que o evangelho todo precisa ser pregado à igreja do Senhor Jesus. Paul Hibbert, um dos maiores missionários antropólogos da nossa geração, ele dizia que o evangelho transforma o ser humano em 3 dimensões diferentes. Transforma as suas convicções, que é a sua fé. Transforma o seu comportamento, que é a sua atitude. E transforma a sua cosmovisão, como aquela pessoa passa a enxergar o mundo e a se enxergar no mundo. Mas ele alerta, pois se transformar só a convicção e não o comportamento, nós teremos igrejas nominais. Se transformar o comportamento, mas não a convicção, nós teremos igrejas legalistas. E se transformar a convicção e o comportamento, mas não a cosmovisão, nós teremos igrejas infrutíferas. Por isso que nós precisamos pregar todo o evangelho, que é o próprio Senhor Jesus, que transforma a maneira como se crê, a maneira como se caminha, se age, e também a maneira como nós nos vemos no mundo. E assim, e somente assim, nós paramos de correr atrás do vento e entendemos qual é a prioridade de Deus em nossas vidas. Pois talvez seja esse um dos maiores riscos da igreja do Senhor Jesus. Correr atrás do vento. Preocupar-se mais com o modelo de celular novo que vai comprar do que falar de Jesus ao seu vizinho. Correr atrás do vento. Preocupar-se mais com o tipo de roupa que vai adquirir para o final de ano, do que em dar testemunho do Senhor Jesus na universidade onde estuda. Correr atrás do vento. Preocupar-se mais com as coisas secundárias, triviais, até mesmo desnecessárias da vida, criando um grande caso sobre elas, e se esquecer que vive para a glória de Deus, e que a prioridade da igreja é glorificar a Deus, proclamando o evangelho do Senhor Jesus, perto e longe ao mesmo tempo. Portanto, a natureza do evangelho é Deus, a mensagem do evangelho é Jesus. O efeito, o resultado do evangelho é transformação, transformação. Se nós pensarmos no evangelho, comparando o evangelho à cultura, nós podemos afirmar que o evangelho é supracultural, porque é o evangelho que define o homem e a sociedade, e não o contrário. O evangelho também é multicultural, porque traz para o Senhor Jesus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. O evangelho também é intercultural, porque essas pessoas compradas pelo sangue do Cordeiro têm comunhão, são um só povo, um só coração, uma só alma. Este evangelho também é cultural, porque ele é revelado em Jesus no nosso tempo, na nossa cultura, na nossa história. Este evangelho é transcultural, porque deve ser levado de uma cultura para outra cultura pela obra missionária. E finalmente, este evangelho é contracultural, porque ele alcança o ser humano na sua própria cultura, mas esse ser humano é transformado pelo poder de Deus. Este evangelho é o próprio Senhor Jesus. E é isso que o evangelho faz, o evangelho muda. E quando falamos do evangelho, muitas vezes podemos imaginar de maneira simplista, que o evangelho é a mensagem de Deus para o perdido apenas. Não é verdade, meus irmãos, minhas irmãs? O evangelho é a mensagem de Deus para o perdido, para aquele que não conhece Jesus, e é a mensagem de Deus também para a igreja de Deus. Nós precisamos diariamente ser
transformados pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Eu gostaria de concluir mencionando para vocês algo que encheu o nosso coração, Rossana e eu, em 2008, 10 anos atrás, na Amazônia. Estávamos ali trabalhando com o projeto Amanagé. Hoje, graças a Deus, são mais de 50 missionários em 15 tribos indígenas espalhadas pela Amazônia. E naquela época, em 2008, nós recebemos um telefonema do cacique Henrique Terena, que é um pastor, o líder do CONPLEI, Conselho Nacional de Pastores Evangélicos Indígenas e Líderes Evangélicos Indígenas. E ele telefonou e disse: Ronaldo, precisamos de uma ajuda. Ajuda para fazer o primeiro congresso evangélico indígena no Amazonas. E eu disse: claro, em que eu posso ajudar? E o Henrique falou: você pode ajudar organizando o congresso. Eu falei: Henrique, eu nunca organizei nada assim de encontro, nem encontro de casais, nem encontro de jovens, nunca de fato organizei. Já participei, mas nunca organizei, mas posso tentar organizar. Peguei um papel, telefone ali no ouvido, e peguei uma caneta e fiz aquela pergunta que todo coordenador de encontro faz. A pergunta era: quantas pessoas devemos esperar nesse congresso? E Henrique ali, com aquela mentalidade bem indígena, ele respondeu: entre 300 a 3.000 pessoas, mais ou menos assim. E eu pensei: bem, um pouco geral, vou fazer uma média. E coloquei ali 1.500 pessoas. E eu falei: Henrique, como faremos? Nós vamos ali anunciar pelos rios, pelas tribos, e você organiza ali quem vai chegar e como vai chegar. E abrimos ali um site para inscrições, e um dia antes do congresso começar, nós tínhamos apenas 12 inscritos. Aí eu descobri que índio não faz inscrição. Mas nós tínhamos notícia que viriam. E aí chamamos missionários, vários missionários de várias agências, me lembro muito bem, especialmente da Jocum se dispôs. E ali nós falamos: os indígenas vão chegar, há 7 portos nos derredores de Manaus, ninguém sabe quando vão chegar nem como vão chegar. Mas vocês acampem nos portos, e qualquer índio com uma cara de crente que chegar, você pega e manda para o acampamento. A igreja presbiteriana de Manaus cedeu o acampamento, ficava fora da cidade, fica fora da cidade, um local muito aprazível. Ali no acampamento havia rede e peixe, farinha para 1.500 pessoas. E ali aqueles missionários acampados começaram a receber os indígenas, enviar para o acampamento. Outros missionários pegaram um barco, começaram a navegar pelos rios e acharam numa ilha ali 50 indígenas esperando, ali 200 indígenas em outra ilha. Naquele dia, no início do congresso, nós tínhamos mais de 1.400 indígenas de 49 tribos diferentes. 49 línguas diferentes. E foi uma coisa assim espetacular, porque todos ali ao redor do Senhor Jesus. Houve até mesmo um caso particular, de 2 tribos, onde havia pessoas convertidas, mas as 2 tribos do Alto Solimões eram inimigas tradicionalmente há muitas gerações, e só se encontravam para matar uma outra. E ali então, pessoas se converteram em uma tribo, e também em outra tribo, e quando eles foram para aquele congresso, eles entraram pessoas das 2 tribos no mesmo barco, e perceberam que eram das 2 tribos, e ali, meus irmãos, em lugar de se estranharem, eles se abraçaram, porque eram somente um só corpo no Senhor Jesus. Nós estávamos ali com nossos filhos, minha mãe ficou impressionada, especialmente no final daquele congresso, pois houve ali o partilhar da ceia do Senhor. 1.400 indígenas, de 49 tribos diferentes, eles não falavam a língua do outro, em boa parte. Estavam todos ali de mãos dadas ou abraçados ao redor da mesa do Senhor, dizendo: só o Senhor Jesus Cristo é o Rei, Salvador de todo aquele que crê. Estavam ali um só corpo no Senhor Jesus. No dia seguinte, todos começaram a voltar para as suas casas, e um cacique da tribo Iscariana, ele me procurou, e ali, correndo de um lado para o outro, organizando algumas coisas, eu parei por um momento,
e ele disse: pastor Ronaldo, quero lhe agradecer pelo congresso. Eu falei: foram vocês que fizeram o congresso, nós só ajudamos aí a organizar um pouco. E ele disse: mas eu quero agradecer especificamente, porque finalmente eu entendi o que é o evangelho. Aí eu parei, eu achei tão precioso. Um indígena participou daquele congresso e ele disse: finalmente entendi o que é o evangelho. Eu peguei uma caneta, peguei um bloco e disse: me permite anotar? Ele disse: claro. Eu falei: o que você entendeu? Ele disse: eu entendi que o evangelho é Jesus. Então, conhecer o evangelho é conhecer a Jesus, e nós conhecemos a Jesus é na palavra de Deus. Ele disse: viver o evangelho é viver Jesus, e nós devemos viver Jesus nosso dia a dia. E pregar o evangelho é pregar Jesus, e nós devemos pregá-lo perto e longe ao mesmo tempo. Ele sorriu e disse: é simples assim, e ele foi embora. E meus irmãos, conhecer o evangelho é conhecer Jesus, viver o evangelho é viver Jesus, e proclamar o evangelho é proclamar Jesus. É simples assim. Nós é que muitas vezes complicamos, mas é simples assim. Vamos orar, curva a sua cabeça, ore ao Senhor comigo nesse momento. A natureza do evangelho é o próprio Deus, a mensagem do evangelho é o Senhor Jesus, quem Ele é, o que Ele fez por nós. O resultado do evangelho é transformação de vida. Fiquemos de pé, oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome nesta noite, pela Tua palavra, que nós a temos em nossas mãos, em nossa língua. Que privilégio. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor pelo Teu evangelho, que um dia nos alcançou e fomos transformados. Que alegria. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor porque fazemos parte do Teu povo, somos igreja e estamos unidos no Senhor Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Ó Pai, nós olhamos para a Tua palavra nesta noite, percebendo que o Evangelho é promovido pelo Senhor, que a mensagem do Evangelho é o próprio Senhor Jesus. E o que o Evangelho faz é transformar vidas, como nos transformou e continua nos transformando. E está transformando pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude